Olá pessoal, me perguntaram sobre qual é o tipo de oração que é respondida no mundo espiritual, como que a oração é respondida. Ela só pode ser respondida através da sinceridade. Fé, quando você entra em oração, tem que ter pelo menos um mínimo de fé também, para que você possa chegar a crer e acreditar mesmo para quem que você está conversando. Nós, na realidade, pedimos para Deus. Nós pedimos para Deus algo em oração e o mundo espiritual ele vai processar isso, porque não é Deus que ele permite, a ordem ordena, ele ordena que as bênçãos cheguem em nós, mas para isso existe todo um processo, tanto anjos que trazem ou algo coopera para que aconteça. Mas quando nós oramos, pedimos a Deus alguma coisa, mesmo conversando com Ele, são as leis espirituais que vai entrar em concordância para poder abençoar, para que aconteça. Então, muitas bênçãos de Deus não acontecem como passe de mágica, só os milagres que ele acontece no estalar de dedo. Agora, orar, pedir para que Deus possa trazer algo para a vida da gente, quando você pede sabedoria, quando você pede humildade, quando você pede aquilo que é para você, para melhora do teu caráter, para amadurecimento, isso vai acontecer várias coisas ao teu redor que é preciso ficar atento em relação aos sinais, para que possa você aprender com aquilo. O ser humano ele amadurece muito quando ele aprende com todas as coisas, tanto a negativa quanto a positiva, e não envolvendo com a negativa, mas aprendendo mais com a positiva. E sabendo tirar das negativas coisas positivas. Isso é importante. Muitas pessoas não recebem bênçãos espirituais hoje, maravilhosas, poderosas, bonitas, até cura mesmo. É porque o próprio mundo espiritual, uma vez um particular aqui, eu conversando com Deus, eu perguntei para ele sobre o assunto. Ele disse que muitas pessoas não recebem aquilo que ele tem, porque o mundo espiritual tem muito para poder dar, de tantas orações acumuladas. Mas não pode ser entregue porque fica como se fossem pedidos arquivados. É interessante isso. Por que pedidos arquivados? Porque Jesus já disse que muitos, desde o período de Jesus existe acúmulos de orações, acúmulos de pedidos, de palavras de pedido no mundo espiritual. Então, e isso fez com que Jesus disse assim, que muitos não recebem porque pedem errado, pedem mal. Então, quando vai se orar, nos dias de hoje, é importante ter sinceridade no coração, para que você possa pedir com toda sinceridade. As orações, ela tem um porquê e para quê. Quando você conversa no mundo espiritual em oração, quando você quer alguma coisa, lembre que vai vir uma pergunta no mundo espiritual. Para que você quer isso? Quando você termina de responder, vai vir outra pergunta. Por quê? Então, o porquê e para quê ele sempre existe dentro de uma oração. Então, nós precisamos poder chegar até Deus, não é para poder convencer, é para poder demonstrar com a forma de sinceridade com Ele, que nós estamos precisando daquilo e possa haver uma colaboração para que aquilo aconteça. E as orações mais aceitas no mundo espiritual é aquela que você está pedindo algo que envolva o próximo, que não vai denigrir, vai ajudar o próximo. Me mandaram várias cartinhas, um grupo de pessoas, eu recebi mais ou menos umas quase 200 cartas, bilhetes pedindo para poder orar. Só que eu comecei a olhar uma por uma delas e é absurdo que as pessoas pedem oração. Pedem marido dos outros, pedem poder ganhar coisas ilícitas, ganhar na loteria, ganhar aquilo. E só uma oração, um pedido que me chamou a atenção. Uma mãe que pediu para que pudesse o filho dela ser curado. E só isso, ela como mãe ela só queria isso. E eu fiz questão de ir lá para poder visitar essa pessoa e ensinar. E graças a Deus está tudo bem agora. Mas é interessante lembrar que um pedido de oração, quando você faz ele, você precisa de poder ficar em particular para poder conversar com Deus e Deus responder, para que você possa liberar um pouco dessa energia sua com Ele, pedir perdão, analisar os fatos e fazer uma oração sincera. Infelizmente, dentro de cultos religiosos hoje,
99% das orações não são atendidas. Porque, 99%, então vamos aumentar um pouquinho mais, 95%. Não passa disso não, porque hoje até para as pessoas poderem receber alguma coisa na vida, tem que fazer uma campanha, tem que fazer uma corrente, uma novena, e aquela insistência com Deus, esquece que Deus é um pai. Pensa o seu pai biológico, se você pede uma coisa para ele, imagina a insistência, pai me dá isso, pai me dá isso, pai me dá isso, pai me dá isso, vai chegar uma hora que enche. E Deus, ele não é surdo, ele ouve tudo aquilo que a gente conversa, mas ele não pode entregar aquilo que não vai fazer bem para a gente agora ou depois. Quando a gente pede alguma coisa para ele, ele é muito sábio de poder assistir lá na frente, aonde a gente pode cair no erro de ter pedido isso. Então, é muito importante que aconteça coisas que possam mudar a história da vida de pessoas. Dentro de um culto religioso, como eu estava falando, infelizmente, reúne um grupo todo e todos oram por si próprio. Dentro do ambiente que dizem ser congregação, deveria acontecer igual aconteceu com o grupo dos discípulos e mais as 120 pessoas que estavam dentro de um cenáculo orando no período dos 50 dias, que é considerado Pentecoste. Penta é 50. Então eles estavam num ambiente orando e de repente aconteceu algo espiritual muito forte, mas lá está escrito que todos unanimemente estavam orando pela mesma coisa. Então hoje, dentro de um culto religioso, infelizmente, ensina as pessoas a orar e pedir. Então cada um vai ali, pode escutar uma palavra dada pelo dirigente do local, mas na hora de poder pedir, ele mesmo incentiva as pessoas a orar pedindo aquilo que quer. E isso deveria ser feito em secreto em casa. Num culto religioso ali, já que gostaria de poder pedir, então teria todos pedindo por uma causa só. Sabe por que o Brasil não tem mudado e cada país não tem mudado? Porque o povo que diz ser de Deus não consegue orar em conjunto, não consegue fazer algo para poder todos orarem pela mesma coisa, pedindo a verdade e a justiça para que aconteça. É um individualismo muito grande, trabalhos enormes que tem 5 mil, 10 mil, 15 mil, 50 mil pessoas em um local só, que é uma vergonha, e todos ali dizendo que tem uma irmandade, mas todos orando por si próprio. Pouquíssimas pessoas oram, intercedem por esse país, fala, mas não sabe o que é isso. Se a gente não faz alguma coisa por esse país em oração, unanimemente, as pessoas vão sofrer consequência. Quem não faz sofre consequência lá na frente. Então, é importante saber que Deus responde às orações sim, mas orações que são sinceras. Então, muitas orações estão sendo feitas dentro de locais de cultos religiosos, as pessoas não recebem porque vão lá para poder pedir. E Deus me respondeu algo muito interessante, que muitos não recebem aquilo que gostaria de receber porque pede mal, e ao mesmo tempo, por que pede mal? Porque ele diz assim que maiores são as bênçãos dele do que os pedidos das coisas, dos interesses das pessoas. Então a frase que marcou, que ficou em mim, para que eu estava assistindo pessoas, ele falou que muitos ainda querem muito mais das coisas desse mundo do que as bênçãos de Deus espirituais. Isso é bom ficar bastante atento em relação a isso. Maiores são os desejos das coisas desse mundo do que as bênçãos espirituais. Infelizmente isso acontece. É isso que tem feito muitas orações não serem respondidas. Então toda oração sincera, que ela vai alcançar pessoas, que ela vai te alcançar, faça ela em particular com o Pai. E procura analisar se o que você está pedindo faz bem para você, por que você quer isso e para que você quer isso. Tenho certeza que você vai colher disso que eu estou te falando, de uma oração sincera, tá bom? Então tá bom, um grande abraço.